Fala pessoal, meu nome é Augusto César, boa tarde para quem está assistindo de tarde, bom dia para quem está assistindo de dia, boa noite para quem está assistindo de noite. E eu faço parte de uma disciplina chamada Oficinas de Matemática na Universidade Federal de Viçosa e por isso a gente está promovendo essa oficina gratuita para todo mundo. E o objetivo do nosso grupo é atingir principalmente dois públicos. É claro que se você não faz parte desses dois públicos, você vai ser muito bem-vindo aqui. Provavelmente você vai ter algum outro objetivo com essa aula, mas principalmente a gente quer trazer para os alunos do ensino médio uma aula sobre parábola, mostrando qual que é a relação entre a equação de segundo grau, lá da fórmula de Bhaskara e tudo mais, com a função de segundo grau, e entender por que dessa fórmula de Bhaskara, o que é isso. E para os professores, a gente quer trazer uma alternativa de como a gente pode utilizar de recursos dentro da nossa sala de aula nesse momento tão difícil, né? A gente sabe que o Brasil está passando por uma pandemia, em que a gente está tendo um problema muito grande agora com relação às escolas, porque a gente não pode mais estar presente com os nossos alunos. E aí é importante que a gente tenha recursos, e para algum professor que estiver aqui nos assistindo, não desiste, procura recursos, a gente tem várias formas da gente mostrar para os nossos alunos a matemática e trazer para eles um pouco mais essa forma diferente de se representar. E por isso a gente quer trazer um pouco mais para vocês hoje sobre equação e função de segundo grau. Bom, antes da gente falar de equação e função de segundo grau, eu quero mostrar para vocês um exemplo, tá? Uma coisa que eu não falei é o seguinte, pessoal, a gente vai precisar para essa aula, a gente vai precisar de lápis, borracha, papel, né, para vocês poderem escrever e acompanhar comigo. E a gente vai precisar de que vocês tenham instalado um GeoGebra no seu computador e que você já abra esse GeoGebra para a gente ir adiantando o nosso processo aqui, tudo bem? Beleza? Então vamos lá, vamos continuar aqui a nossa aula. A gente tem aqui um boneco, certo? E esse boneco, ele vai chutar uma bola. Olha só, observa. Tudo bem? Vamos dar as forças aqui, ó, do chute, tá? Vou colocar um pouco menor para ficar fácil de vocês verem. E aí a primeira tarefa que eu tenho para vocês é desenhe no papel qual que é o caminho que essa bola vai fazer da hora que ela sai do chão até a hora que ela volta. Então vamos lá, vamos correr, chegou, chutou, bateu e tuf. Vamos aumentar um pouco essa força. E a gente vai mexendo nessa força aqui, ó. Tá bom? Vamos lá. Eu quero que vocês desenhem para mim como que é o comportamento dessa bola. Olha lá. Vou aumentar aqui um pouco a força do eixo Y. Vamos ver. A gente pode ver que tem várias formas diferentes que ela pode assumir, tudo bem? Olha lá. Aí eu quero que vocês desenhem para mim um pouco mais sobre as formas como ela pode assumir, ok? Então, pessoal, a gente viu que aqui essa bola pode assumir vários formatos diferentes, né? A trajetória dessa bola. E a trajetória dessa bola, ela tem um nome. A trajetória dessa bola chama-se parábola, ok? E aí, o que que acontece? Essa trajetória dessa bola, ela vai ter uma função de segundo grau que vai descrever essa trajetória. E antes da gente falar de função de segundo grau, é importante que a gente entenda um pouco mais sobre o que é uma função, beleza? Bom, uma função, gente, ela pode ser uma função de várias maneiras, mas basicamente uma função é quando você pega uma variável e relaciona com outras variáveis. Por exemplo, vamos supor que você está pegando um carro e você está dirigindo, fazendo uma viagem de 1.000 quilômetros, ok? Aí o que vai acontecer? Quando você vai dirigir, você quer saber quanto tempo você vai demorar para percorrer 1.000 quilômetros, certo? Então, o que acontece? Você vai relacionar a velocidade com o tempo que você vai demorar. Vamos começar assim. Imagina que você está andando a 50 km por hora. Aí você vai, dirigindo. Quanto tempo você vai demorar para percorrer 1.000 quilômetros? Muito bem, você vai demorar 20 horas. E agora, se você estiver andando a 100 km por hora, quanto tempo você vai demorar? Você vai demorar 10 horas. Observa aqui. Quanto maior a velocidade, menor o tempo que você demora. Vamos ver outro exemplo? Imagina que você está enchendo uma caixa d'água. E aí você tem quantos litros de água saem do cano que está enchendo a nossa caixa d'água? Por minuto. E aí imagina o seguinte, que você vai ter um cano que sai 10 litros de água. 10 não, 10 é muito pouco, né? 100 litros de água por minuto. Aí o que que acontece? Você quer saber quanto tempo demora para encher a sua caixa d'água de 1.000 litros, certo?
Se ela tem 1000 litros, ela vai demorar 10 minutos. Concorda comigo? Ele não enche 100 litros por minuto? Mas se ele enchesse 200 litros por minuto, ele demoraria menos tempo. Então, eu estou relacionando a vazão de água com o tempo que demora. Outro exemplo que a gente tem, a gente pode relacionar, por exemplo, quanto você vai andar com o seu carro com a distância percorrida de acordo com a velocidade. Então, se você dirige um carro a 50 km por hora, você demora, em 1 hora, você percorre, aliás, 50 km, correto? E em 2 horas, 100 km, em 3 horas, 150, e por aí vai. E aí a gente está relacionando duas coisas. E no mundo existem diversas e infinitas formas de se relacionar. E uma forma que a gente tem de se relacionar, inclusive eu vou dar um exemplo para vocês muito interessante, antes de falar da nossa forma que a gente vai tratar. Como que o coronavírus tem se espalhado no mundo? A gente observa gráficos exponenciais. Então, o gráfico exponencial é uma forma da gente observar a natureza também. E aqui no nosso caso, a gente está trabalhando com parábolas. Parábolas são equações, são funções, aliás, de segundo grau. Tudo bem? E aí, olha só. Eu trouxe para vocês alguns exemplos aqui. Aqui a gente tem alguns exemplos de onde a gente usa esse raio de equação de segundo grau no dia a dia. E, gente, existem vários outros exemplos. Aqui são só alguns exemplos práticos, tá? Exemplos do cotidiano, exemplos... E é pouco exemplo mesmo, mas existem vários. E aí eu vou deixar para vocês pesquisarem um pouco mais. E aí, se você for professor, tá? Cabe a você, professor, falar assim, gente, então na próxima aula eu vou querer que cada aluno traga um exemplo. Porque aí você enriquece esse debate dentro de sala de aula. E se você é aluno, eu quero deixar esse desafio para você. Traga na próxima aula, né, no caso aqui para você mesmo pesquisar, procure lá no Google vários lugares e exemplos que você tem. Tudo bem? A gente tem diversos e eu vou trazer alguns para vocês. Um exemplo que a gente tem é da montanha-russa. A montanha-russa, geralmente, ela é em formato de parábola. Por quê? Imagina que você tivesse uma montanha-russa em formato de quadrado. Aí você começa a subir. Vai subindo, 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 subindo. Quando chega aqui em cima, ele vai e faz assim, ó, com o bico. Pô, o que ia acontecer com o nosso carrinho? Ele ia fazer assim, ó, puf, e cair no chão. Então você precisa de ter uma forma suave, certo? E uma forma que você tem suave e que pode trazer emoção são as parábolas. Porque aí o que acontece? A parábola, ela já traz pra gente um formato natural do quê? De quando você chuta uma bola, quando você tem uma força. Então ela vai naturalmente fazer esse formato, certo? E aí a gente tem, então, o primeiro exemplo, a parábola, né? Aqui a gente tem outro exemplo. Em pontes, a gente usa muito parábolas. Por que a gente usa? Quem sabe? Vamos lá. A gente usa parábolas em pontes porque não sou engenheiro civil, tá? Um engenheiro civil vai poder falar melhor para vocês isso. Mas, basicamente, imagina que você tem uma viga de ferro. E aí você pega o ferro e aperta ele de um lado e do outro com muita força. Muita força, muita força. Vai, aperta, aperta, aperta. O que vai acontecer com essa barra de ferro? Ela estava retinha, ela vai fazer assim, ó. Ela vai fazer uma parábola. Muito bem. E aí, o que a gente tem? Esse formato já é um formato muito bom para a gente trabalhar. É um formato muito resistente para a gente poder trabalhar com pontes. Então, a gente utiliza parábolas dentro das pontes da criação de estruturas metálicas. Tá? A gente tem um outro exemplo, que é a nossa antena parabólica. Né? Ela já chama antena parabólica por quê? Porque ela tem várias parábolas. Como é que são essas parábolas, professor? Elas vão passando aqui, ó. Uma passa aqui no meio, todas elas passam no meio, tá? Então, imagina que você tem uma folha aqui, ó, cortando. E vai cortando em vários lugares, todos passando pelo meio. Então, cada lugar que ele cortar é uma parábola. Tudo bem? E aqui, cabe falar uma coisa que é muito interessante, pessoal. Olha só. Por que ele tem esse formato de parábola? Isso vocês vão estudar um pouco mais na física, tá? Eu vou só adiantar um pouco e eu também não vou ficar falando demais sobre isso, porque aqui não é o objetivo da nossa aula. Mas é interessante. Imagina que você tem aqui vários raios chegando de forma paralela. Como eles chegam de forma paralela, todos os raios vão bater aqui, nesse paraboloide, e vão refletir nesse lugar que chama foco. E aí o que acontece? Você vai pegar todos os raios das antenas, por exemplo, de televisão, que estão chegando aqui, e aí as antenas têm esse formato por causa disso. Elas chegam, bate, e todos eles voltam aqui para o meio. E aí a gente tem o sinal sendo captado pelo receptor. Tudo bem? E aí o que acontece? Isso também é utilizado em outros lugares, tá? Essa mesma figura, formada por parábolas. Inclusive, vou deixar como desafio para quem quiser procurar,
sobre lugar geométrico da parábola. Quem já estudou sobre lugar geométrico vai saber do que eu estou falando. Quem não estudou, mais para frente provavelmente vai estudar. Aí você vai lembrar, falar assim, professor Augusto falou comigo sobre lugar geométrico, vou procurar sobre o lugar geométrico da parábola. Porque basicamente o lugar geométrico da parábola ele é formado assim. Quando você tem uma reflexão das retas que chegam paralelas, elas vão estar no mesmo lugar. E aí, se você fizer o processo inverso, você vai ter a parábola, certo? Olha lá um outro exemplo, que é mais ou menos a mesma coisa que a gente já falou. A gente tem aqui, no caso, antenas maiores, que seriam, por exemplo, antenas de rádio, antenas de televisão, ou a gente tem, por exemplo, satélites que vão ter esse formato. Eles vão receber, captar a informação aqui. Tudo bem? E a gente tem um outro claro exemplo aqui, que eu já falei sobre ele e a gente já viu qual que é. A pessoa chutando bola. Isso aqui foi uma questão tirada do ETEC, tá? Essa figura de uma pessoa chutando a bola e ele está relacionando aqui a altura com o tempo. Então, basicamente, o que a gente tem? Qual a altura que vai chegar a bola em relação ao tempo? Certo? A gente pode relacionar a distância também com a altura ou a distância com o tempo. Isso aí, todos eles vão ser equações de segundo grau. E a gente vai ter essas relações que a gente utiliza muito também na física, tá, pessoal? Então, olha só. Para solucionar esse problema, a gente vai ter que descobrir um pouco mais sobre isso, tá? E aí, agora eu vou precisar da ajuda de vocês. Todo mundo, certo? Eu preciso que vocês abram para mim, igual eu pedi no início da aula, o GeoGebra, porque agora a gente vai entender o comportamento da função de segundo grau. Para que, professor, que eu preciso de entender comportamento de função? Calma, a gente vai entender, tudo bem? Então, primeiramente, abre aí o GeoGebra e acompanha comigo. Eu acho que todo mundo já abriu. Quem não abriu, pausa o vídeo, espera abrir para depois você acompanhar a aula com a gente, beleza? Então, vamos lá. Olha só. Para a gente poder aprender um pouco mais sobre função de segundo grau, a gente precisa de entender que a função de segundo grau ela tem uma cara, um formato já específico, beleza? Olha só, uma função de segundo grau, a gente viu que toda função vai relacionar uma variável com outra variável. A primeira variável vai ser o nome da minha função, f de x, por exemplo. A gente está relacionando a função f com a variável x. Então, a gente pode chamar isso de y, isso é só um nome, tá, pessoal? Por que a gente coloca entre parênteses e o x aqui, o valor x? Porque a gente está falando, olha, eu estou relacionando a função com x, então fica mais fácil de você ver, de lembrar. Tudo bem? E aí, o que a gente tem? A gente vai ter alguma coisa aqui que acompanha x ao quadrado, certo? Porque ela é de segundo grau, ela é formada por um polinômio de segundo grau. A gente tem isso somado com alguma coisa que acompanha x, somado com uma constante, né? Ah, professor, tem que ser C essa constante? Não, você pode dar o nome que quiser, mas depois a gente vai ver por que a gente usa esses nominhos que a gente está colocando. Vamos dar nome para cada um? Vou dar o nome de A e de B, beleza? Por que eu dei esse nome, pessoal? Porque esse é o nome que a gente usa geralmente. É o mais usual. Precisa de ser esse nome? Precisa de ser X, Y, A, B, C? Não, dê o nome que você quiser. Tudo bem? Só que você vai precisar depois, mais para frente, quando a gente for usar a fórmula de Bhaskara, que está aqui, ó, você vai precisar de alterar esses nomes, né? Onde é B, você vai ter que mudar para o nome que você deu. Tudo bem? Por isso a gente vai manter esse padrão. E agora a gente vai ver qual é a cara que ele tem nessa função e que existe nessa função. Vamos abrir o nosso GeoGebra. Primeira coisa que a gente vai falar é o nome da nossa função, igual a gente fez ali. A gente não digitou f de x, então a gente vai fazer f, aqui na entrada, ó, lembrem que aqui é a entrada, f, abre parênteses, x, fecha parênteses. A nossa função ela é igual ao quê? A, que vai ser um valor, multiplicado por um valor constante, tá? Vale lembrar. Multiplicado por x. Então, o multiplicado aqui é o asterisco, tá, pessoal? Multiplicado por x, elevado é o tio. Então, tio ao quadrado, tio 2. Então, isso aqui significa A vezes x ao quadrado, mais B, como é que é o vezes? Vezes não é asterisco? Vezes x, muito bem. Opa, digitei errado. Mais C. Quando a gente criar, olha só, a gente tem valores de A, B e C, pessoal? Não tem, né?
E aqui não está em função de x, então ele fala com a gente, olha, você precisa de criar um valor para ele, meu filho. Eu não estou ficando doido, meu filho, eu não estou ficando doido, não tem valor. Aí você manda criar esses valores, vamos criar? Aqui a gente vai criar controles deslizantes. Por quê? Esses controles deslizantes, eles vão ser valores que a gente pode alterar. E olha aí o que a gente tem? A nossa função de segundo grau, beleza? E aí, eu vou dar um minutinho para vocês, olha aqui, contado no relógio, ó, deixa eu abrir o meu relógio aqui, ó. 1 minuto para vocês, agora, já tendo feito isso, mexerem nos valores de A, B e C e tentarem ver comigo o que vai acontecer com esses valores. Vamos lá, tempo! Faltam 5 segundos! Pessoal, eu vou fazendo um pouquinho aqui com vocês também, tá bom? Quem não tiver no GeoGebra já pode ir acompanhando comigo, tá? E aí a gente vai ver aqui, ó. O que acontece quando eu mexo com o valor de A? Parece que ela tá o quê? Abrindo, né? Olha lá. Abriu, fechou. Abriu, fechou. E quando a gente mexe com o valor de B? Parece que ela mexe de lugar, né? E no valor de C, ela sobe e desce, né? Bem, pessoal. E se o valor de B for negativo? Ó, mesma coisa, mexe, mexe. Beleza, pessoal? Muito bem. Agora vem comigo, pessoal. Vamos lá. O que a gente quer saber aqui? Vamos supor no nosso exemplo. Deixa eu colocar esse trenzinho mais para frente aqui para pegar um exemplo legal para nós, tá? Vamos lá. Deixa eu mexer com isso aqui. Eu quero inverter esse valor. Mexer isso aqui. Beleza. Olha só. Vamos pegar esse exemplo aqui que eu estou usando, beleza? Imagina que a pessoa está aqui e ela chutou e eu quero saber onde que ela vai chegar. Nesse exemplo, a gente tem 2 lugares que ele encosta no eixo X, onde y igual a 0, a nossa altura é 0, beleza? A gente pode ter, no caso, 3 coisas que vão acontecer aqui, certo? E o objetivo que a gente tem que estudar aqui é achar onde ele encosta no eixo X. Esse lugar onde ele encosta no eixo X, ou seja, onde y igual a 0, a gente chama de raiz. Então, aqui, ó, a nossa raiz vai ser onde 0 igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Tudo bem, pessoal? A gente quer estudar onde isso acontece, certo? E vamos lá, vamos olhar algumas coisas aqui. Ele pode encostar em 2 pontos, não pode? E se a gente fizer o seguinte? Vamos inverter isso aqui, vamos subir com isso aqui um pouquinho. Está encostando em algum lugar? Não, né? Pode ser que ele não encoste em lugar nenhum, né? É, gente. E se a gente fizer o seguinte, vamos diminuir esse C aqui, ó. Ele encostou só em um pontinho, né? Não chegou a encostar ainda não. Vamos ver se a gente consegue encostar. Vamos ver. Ali, ó, encostou só em um ponto, não foi? A gente vai ver um exemplo melhor, tá? Onde ele encosta só em um ponto. Por enquanto, vamos... Aqui, ó. Aí, achei um. Pronto, olha só. Aqui ele encosta só em um ponto, não encosta só em um ponto, pessoal? Então, o que a gente tem? A gente tem uma raiz só, igual, tá? A gente vai ver isso. E existe a possibilidade dela não encostar em nenhum lugar, ou encostar em 2 lugares. E aí, como que a gente vai descobrir isso? Bom, eu vou deixar aqui na descrição para vocês. Vou deixar na descrição para vocês esse link aqui, tá? Hoje a gente não vai demonstrar a fórmula de Bhaskara. Se vocês quiserem, vocês podem pedir no comentário
que dentro da necessidade aí, se o pessoal quiser, eu posso voltar aqui e fazer só um vídeo só explicando por quê. Isso aqui ia gastar muito tempo, por isso que a gente optou por não trazer, até porque eu falo muito com os meus alunos o seguinte, pessoal, existem coisas que você tem que saber de onde vem. Por quê? É mais fácil saber de onde vem, né? Às vezes você não precisa de ficar decorando. Por exemplo, eu não decoro que a fórmula lá da área do triângulo ou da área do trapézio é tanto. Não. Se eu sei a fórmula do retângulo, eu consigo descobrir a fórmula do quadrado, do triângulo, a fórmula do trapézio, tá? Então, o que que eu faço? Eu primeiro entendo o que eu preciso de aprender, certo? E é claro, você tem que saber de onde vem. Depois, eu vou aplicar aquilo ali em outras. E fica mais fácil. Esse é um caso de fórmula que, para a gente deduzir essa fórmula, a gente vai gastar muito mais tempo do que para a gente decorar. Porque ela é uma forma complicada. Pessoal, assim, não é nada muito demais difícil, nada disso não, tá? Vocês vão ver aqui que é algo bem tranquilo, mas não é algo muito intuitivo, é algo que o camarada lá teve que ficar pensando, e aí se a gente for ver um pouco de história lá, a gente vai ver quem que fez e tudo mais. Eu não vou me ater a isso hoje, que não é o nosso objetivo. Aí aqui ele mostra, ó. Tá vendo? Ele vai pegar, fazer o quadrado, vai tirando raiz, vai fazendo um monte de coisa e vai chegar na fórmula de Bhaskara. Basicamente, a gente não quer aqui descobrir onde ele encosta o eixo X, então dentro da nossa coisa a gente pode sair disso aqui, a gente só precisa de isolar o X, e aí o cara fez um método para isolar o X e chegou no famoso fórmula de Bhaskara, que a gente tem isso ali. Por que que eu deixei isso aqui, pessoal? Porque isso aqui é muito difícil de eu escrever, tá? No Paint, né? Eu estou usando o Paint porque é a ferramenta que eu achei melhor, porque eu não consigo escrever no Paint. A minha letra fica muito ruim usando o mouse, já é ruim normal, imagina meu quadro como é que é uma bagunça. Imagina se eu for escrever usando o mouse. Então, deixei ele no cantinho que a gente vai usar ele durante a aula, tá bom, pessoal? E aí a gente vai ter o delta, que seria esse triangulinho ali, igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tudo bem, pessoal? E aí, olha só, aqui que vai entrar o pulo do gato para você entender o porquê e como a gente pode ver essas raízes. Olha só, a gente não tem um valor que pode ser positivo, que é menos b mais raiz de delta sobre 2a, que é um valor maior, nem sempre é positivo, tá? Falei bobeiro que ele pode ser positivo, mas nem sempre ele é positivo, né? Mas ele vai ser sempre um valor o quê? Maior o valor que a gente pegar que for negativo, né? Isso aí é tranquilo para todo mundo, né? O que que a gente vai fazer? Menos b mais raiz de delta dividido por 2a e menos b menos raiz de delta sobre 2a. E aí, olha só que legal. O que que a gente tem aqui? Se, né? Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Vou copiar esse delta aqui, ó. Ok? A gente utilizar ele bonitinho, ó. Opa! Aí, ó. Que aí na hora de escrever fica mais fácil. Olha só. Se o delta... Então, vamos escrever aqui, ó. Se, beleza? O delta for menor do que zero, o que que acontece? Quem está estudando aí lá no ensino médio, talvez já tenha uma noção, ou para os professores já sabem, né? Que se o delta é negativo, existe raiz de valor negativo? O que vocês acham, pessoal? Bom, eu vou trazer uma informação para vocês. Existir, existe, tá? Ela é um número complexo. Mas aqui, para a gente que está no ensino médio, basta a gente saber que não existe uma raiz real. Ela não é um valor real. Não existe um valor real que é raiz de um negativo, porque não tem nenhum número real que, multiplicado por ele mesmo, vira um número negativo. Concorda comigo? Por quê, gente? Negativo vezes negativo não é positivo? Positivo vezes positivo não é positivo? Isso aí é um conteúdo que, claro que eu não vou mostrar o porquê disso, isso aí é um conteúdo lá do ensino fundamental 1, inicinho do fundamental 2, quando a gente estuda multiplicação, tá? Mas a gente sabe que não existe um número que multiplicado por ele mesmo dê um valor negativo. Então a gente fala que se o delta é menor do que zero, não, a função f de x, né, não possui raiz real. Tudo bem, pessoal? Agora, a gente pode continuar aqui dizendo o seguinte, que se
Vou espalhar um espaço aqui, ó, para vocês tirarem print depois, se quiserem, tá? Vou colocar o delta ali depois. Se o delta ele for igual a zero, o que que acontece? Quando a gente tem uma raiz de zero, mais zero é a mesma coisa do que menos zero? Então, somar zero em alguma coisa vai dar o mesmo valor que eu tirar zero de alguma coisa? Por exemplo, 2 mais zero é a mesma coisa que 2 menos zero? Claro, né? Todo mundo sabe disso, né? Então, o que a gente vai ter? Que f de x, ela possui raiz. Uma raiz. Mas é só uma raiz que ela tem? Não, ela tem duas raízes, só que elas são iguais. Certo? Aí, gente, aqui você pode colocar entre parênteses assim, ó, uma raiz, só para você lembrar, tá bom? Mas lembra sempre que ela tem duas raízes reais e iguais, tá? Por quê? Porque mais zero é igual a menos zero. Depois eu boto o delta ali. Fica calmo. Não bate o toque. Calma, já vou pôr o delta. Vamos pro próximo aqui, que aí vai ficar tudo bonitinho pra gente. E se ele for maior do que zero? Um valor positivo e um valor negativo vão existir para aquela raiz. Concorda comigo, pessoal? Eita, meu insert. Se ele for maior que zero, o que vai acontecer? Ele não tem dois valores possíveis? Então, olha só. F de x possui, aí é o mais óbvio, né? Duas raízes reais e distintas, ou diferentes, né? Tudo bem, pessoal, até aqui? E aí, o que a gente vai estudar aqui? A gente vai ver exemplos disso, beleza, pessoal? Tranquilo para todo mundo? Deixa eu pôr o delta, que eu falei que eu ia pôr o delta, se eu não pôr, eu acho que vai ter gente que vai me bater. Deixa eu colocar aqui, ó, bonitinho, seleção transparente, vai ficar os delta meio estranho, mas vai dar para vocês entenderem. Tá aqui tudo bonitinho os delta, tudo bem? Vou até fazer aqui, ó, vou até dar uma riscadinha aqui para não ficar esse trem branco ali. Cadê? Opa, pera aí. Vamos lá, para não ficar... Ih, ficou pior do que eu achei que ia ficar, mas vamos lá. Cadê? Para não bater o toque de ninguém aí, ó, vou riscar ele aqui, ó, para ficar... Isso, olha aí. Quem quiser tirar print agora é a hora, tudo bem? Aproveita que eu vou fazer um sorriso bonito aí para tirar print, hein, galera? Top? Beleza. Agora, a gente vai ver o seguinte. Quando é que eu aplico cada um desses? Porque aqui a gente já entendeu que a função de segundo grau, ela tem essa forma aqui, né? Essa forma, né? E que quando a gente vai fazer uma equação de segundo grau, a gente quer estudar quando f de x igual a zero. Tudo bem? E quando a gente tem isso aqui, o carinha lá fez para a gente uma fórmula chamada fórmula de Bhaskara, certo? Que chega nisso aqui. Deixa eu pôr o delta ali em cima também, para não ficar confundindo, certo, pessoal? Vamos lá. Muito bem. Beleza, pessoal? E agora o que a gente vai fazer? Ah, só uma curiosidade aqui. Esse delta aí é uma letra grega que chama delta mesmo, tá? E aí, enfim, só uma curiosidade. O que a gente vai ter que fazer agora, pessoal? Agora nós vamos ter que resolver exemplos, certo? E para isso, eu trouxe 3 exemplos para a gente aqui hoje, certo? Olha só, pessoal, a gente vai resolver 3 exemplos antes de acabar essa oficina, tá bom? E aí, quando a gente finalizar a oficina, a gente vai estar disponível ali no chat para vocês, para tirar dúvida. Pode mandar a mensagem, vão ter outras oficinas, pode se inscrever aí no nosso canal, tá? E aí, nós vamos, a partir de agora, resolver alguns exemplos para entender melhor um pouco isso. Tudo bem? Vamos lá? Olha só, a gente vai ter alguns exemplos onde a gente pode aplicar isso aqui. E é claro, gente, que existe uma infinidade de coisas que a gente pode estudar dentro de equação de segundo grau. Isso é só uma aula, tá? Já em uma aula que vocês já têm uma noção de função. E aí a gente vai poder prosseguir um pouco mais com o conteúdo. É claro que você não vai colocar uma aula dessa para um aluno lá de 7º ano. Você vai colocar uma aula dessa para um aluno de ensino médio, que já tem entendimento do que é função. Inclusive, gente, para um aluno do 9º ano, ele já tem capacidade total de entender isso, porque ele já aprende no 9º ano função de 1º grau. Então, entender isso é tranquilo. É claro que ele não vai sair estudando tudo sobre função de 2º grau. Ele não vai estudar todos os formatos, mas entender só que é uma parábola e que tem esse formato, é tranquilo, né? E eu acho que os alunos aí estão vendo que, olha, dá para a gente entender sim o que é uma equação de 2º grau, certo? E vamos lá, então, para os nossos exemplos. O primeiro exemplo que a gente tem é f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 3. Então, vamos lá.
Aí, olha só, eu vou tentar resolver aqui no espacinho de baixo. Se não der, eu vou apagar a parte de cima, mas sem problema, sem neura, tá? Vamos lá. F de x e... Deixa eu pôr vermelho não, né? Fica feio, né? F de x igual a x ao quadrado, ao quadrado, menos 3x mais 3. Tudo bem, pessoal? A gente quer saber quando 0 é igual a x ao quadrado menos 3x mais 3. Não é isso que a gente quer saber? Então, a gente vai olhar lá, ó, fórmula de Bhaskara, tá? Tá, olha quando eu mexo ele sobe, gente. Desculpa, mas é isso aí. Vamos lá. A gente não quer saber aqui, ó, usando a fórmula de Bhaskara, quando que isso aqui vai ser igual a 0? O que é que a gente vai fazer primeiro, então? Antes da gente jogar nessa fórmula toda, vamos economizar tempo e vamos ver a raiz. Vamos achar o delta. Delta, vamos aí. Deixa eu só abaixar isso aqui, ó, para ficar fácil de vocês verem, tá bom? Beleza. Vamos lá. Nosso delta está aqui, não tá? Não é b ao quadrado menos 4ac? Então, gente, uma coisa que eu aconselho vocês a fazerem, né? Fazer não, me ajuda aí em português. É f de x igual a x ao quadrado, pelo menos no início, tá? Para vocês não confundirem, tá? E aí você vem e escreve, ó. 0, ó, f de x igual a x ao quadrado, x ao quadrado. Lembrando que quando ele acompanha o x ao quadrado, ele vale 1, menos 3x mais 3. Tudo bem, pessoal? Só para ficar aqui, ó, fácil da gente visualizar. Tá? Então, opa, deixa eu mexer isso aqui de novo. Quando eu fizer isso, olha só o que a gente tem. Quanto que vale o valor de... Deixa eu baixar esse trem, fica mais fácil, né? Quanto que vale o valor de delta? Não é b ao quadrado menos 4ac? Eu vou colocar ele aqui, pronto. Vamos resolver esse problema de ficar subindo ali. A vezes c, né? Então vamos resolver esse problema aqui. Vamos copiar esse delta aqui de novo e pronto. Resolveu o nosso problema. Eita, copia esse delta aqui de novo. Pronto, vamos lá. Agora o que a gente vai ter? Delta, então, vale quanto? Aí você vai escrevendo aí comigo, vai acompanhando, pessoal. Vocês podem já ir fazendo, tá? Quem já está com facilidade, vai fazendo. B ao quadrado. Quanto que vale o B? Aí você vem aqui e olha, ó. B vale menos 3. Não esquece do sinal, hein, pessoal? Menos 3. Aí a gente bota entre parênteses e eleva ao quadrado. Menos 4 vezes. Quanto que vale o A? 1. E quanto que vale o C? 3. Não é? Positivo. Aí a gente vai continuar resolvendo, ó. Isso aqui vai ser o quê, pessoal? Quanto que é menos 3 ao quadrado? Menos 3 vezes menos 3, 9. Menos 4 vezes 1 vezes 3, 12. Então, olha, esse valor é negativo, pessoal. E agora, o que eu faço com isso? Quando o delta é negativo, eu venho aqui e escrevo na frente assim, ó. Como? Aí você escreve o delta, eu não vou colar ele aqui não. Delta é negativo, a função f de x não possui... Deixa eu dar um enter aqui, né? Senão vai ficar em cima da minha cara. A função f de x não possui raiz real. Beleza, pessoal? Tudo bem? Tranquilo? Nosso primeiro exemplo foi tranquilo? Beleza. Agora, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem o segundo. Vou colocar ele aqui pra gente, ó. Ó, quem quiser, tira um print e salva aí, porque eu vou deletar isso aqui. Vai estar salvo no vídeo também, né? Que burrice que eu tô falando. É só vocês pegarem, abrir o vídeo e pausar. Oh, meu Deus. O vídeo vai ficar salvo aí, essa live vai ficar salva, então não precisa de ficar tão preocupado assim, né? Vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos falar... Ah, não, pera. Opa, fiz uma burrice de novo. Vamos lá, pessoal. Eu esqueci de uma coisa. A gente pode fazer um teste. É isso que eu quero que vocês façam agora para mim. Vamos pegar essa função f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 3 e plotar ela no GeoGebra para ver o que acontece? Vamos lá? F abre parênteses, x fecha parênteses igual a x ao quadrado, ao quadrado, x, tio 2, x elevado ao quadrado, menos 3 vezes x, não é o que a gente fez, mais, peraí, vamos editar ela aqui, ó, mais 3. Olha lá, ela encosta em algum lugar no eixo x?
Não encosta, né, pessoal? E aí? Então, ela não tem raiz real. Então, basicamente, falar que não possui raiz significa falar que ela não encosta no eixo x, ou seja, não existe um valor possível para x em que y fique zero. E aí a gente vai relacionar nossas variáveis. Sei lá, se você estiver relacionando galhos com bugalhos, sei lá, tem um trem assim que o pessoal gosta de falar, né? É alhos com bugalhos. Se tiver alhos, se relaciona com bugalhos. Se não tiver, ele vai, entendeu? É mais ou menos assim que funciona. Lá no nosso caso, se eu quero saber, tipo, tempo e altura, sei lá, tanto faz. Ou vamos supor que você quer uma pista de skate, aí você tem um skatinho aqui descendo, aí você quer saber, olha, ele não encosta o chão. Você quer saber onde ele está no menor valor? Aí você tem outra coisa para você estudar, que a gente vai estudar mais para frente. Mas uma coisa você sabe, ele não encosta. E aí você tem que ver uma parábola que não encoste. Aí você pode trabalhar, por exemplo, se você for fazer uma pista de skate em forma de parábola, que é muito comum, você pode trabalhar o que aqui, pessoal? Você pode trabalhar para que ela encoste no zero. E aí nós vamos ver agora um exemplo onde ela encosta no zero. Vamos lá? G de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 1. Vamos fazer aqui, deixa eu apagar isso aqui. Lembrando que G é só um nome, a gente pode usar o nome que a gente quiser, eu quis usar G. E aí, pessoal, não, vamos ser inteligentes, vamos apagar tudo, não, vamos deixar nosso delta aqui, né? Vamos deixar nosso delta aqui, pessoal. Vamos deixar nosso delta, a gente só mexe com ele aqui, bonitinho, porque esse delta aí é difícil da gente ficar copiando o tempo todo, né? Vamos lá? G de x vale quanto? Opa, oh meu Deus, não sei digitar, bateu um trem aqui. G de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 1. Beleza, pessoal? Vamos lá. Lembrando que é sempre bom a gente colocar aqui em cima. Por isso que eu subi ele para cima, né? Subi para cima aí, ó. Pleonasmo. G de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Tá? Só para a gente lembrar. E a gente quer, então, descobrir onde 0 é igual a x ao quadrado menos 2x mais 1. Beleza, pessoal? Muito bom. Vamos lá. Olhe para a nossa função aqui, ó. Quanto que vale b? B vale menos 2, não é? Então, vai fazendo, pessoal. Acompanha junto comigo, hein? Quem está com dificuldade, acompanha. Quem já sabe fazer, vai fazendo. Inclusive, depois você vai poder até adiantar o vídeo. Olha só, menos tempo vendo eu. Olha que maravilha. Isso aí eu acho que é uma coisa boa, hein? Vamos lá. Menos 2 elevado ao quadrado. Certo? Menos 4 vezes. Quanto que vale A? 1. Quanto que vale C? 1. Aí a gente vai ter aqui, ó. Menos 2 ao quadrado, 4. Menos 4 vezes 1 vezes 1, 4. Isso é igual a 0. Aí daqui, se a pergunta for só quantas raízes existem, aí você já pode vir aqui e falar. Como delta é igual a 0, a função possui duas, a função g de x, né? Bom dar nome da função, possui duas raízes reais e iguais. Tudo bem, pessoal? Agora, no nosso caso aqui, a gente quer descobrir quais são os valores dessas raízes. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai jogar agora na fórmula de Bhaskara para descobrir qual é o valor. E aí que vai entrar o negócio. Aí que vai entrar o negócio. Que depois eu quero mostrar para vocês que tá certo. Vamos lá? Olha só. O que a gente vai fazer aqui, ó? Quanto que vale menos B? Quanto que vale? Coloca ele aqui, ó, pra gente, tá bom? Quanto que vale menos B? Pô, enquanto eu vou fazendo aqui, vocês vão pensando. Quanto que vale menos B? Menos, aí olha aqui, menos 2, não é? Menos 2. Tudo bem, pessoal? E quanto que vale o delta? 0. Quanto que vale o A? 1. Então, agora a gente prossegue, né? Vamos prosseguindo. Aqui. Agora a gente vai resolver, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos lá. Quanto que dá? Menos 2, menos 2. Então, ó, menos 2 virou positivo, não é? Que não é menos 1 vezes menos 2? Não é isso que significa? Acho que vocês já provavelmente viram isso, né? E, ó, quanto que é a raiz de 0?
A gente já vai tirar aqui, ó. Tudo bem? Então, vamos lá. Isso vai dar 2 mais 0. Dividido por 2 vezes 1, 2. Tudo bem, pessoal, até aqui? Agora, 2 mais 0 vale 2. E 2 menos 0 vale 2, não é? Daí eu pego aqui e faço, ó. X'. Quanto que é 2 dividido por 2, pessoal? X', 2 dividido por 2 vale 1, não é? Tudo bem? E x duas linhas vale 1 também. Aí daqui eu vou escrever aqui na frente para o professor ficar gamado nas minhas respostas para mostrar que eu estou sabendo. Logo, a função possui somente uma raiz real e igual f de x tem raiz igual a 1. Aí você escreve isso bonitinho lá, eu não vou escrever aqui agora, porque a gente já chegou nas raízes, isso aqui já é suficiente para nós, tudo bem? Se você quiser mostrar para o professor, papapá, você já vai, escreve bonitinho para ganhar aqueles pontinhos extra, né? Aqui tudo bem, suficiente para a gente. Beleza, pessoal? Então agora vamos para o próximo, certo? Vou fazer a mesma coisa, vou manter as coisas aqui que a gente vai usar depois, né? Vou apagar isso aqui, apagar isso aqui. Eita, pera! Oh, meu Deus! Me lembra, pessoal, que eu tô fazendo burrice! A gente tem que ver se tá certo! Vamos ver no GeoGebra, vamos lá. G de x, G abre parênteses, x, agora vocês já estão fera, eu vou fazer mais rapidinho. X elevado ao quadrado, mais... Opa, mais não. E de novo. X ao quadrado menos 2x mais 1. É isso? Menos 2x mais 1. Não, tá errado. X ao quadrado menos 2 vezes x mais 1. Isso, agora foi. Vamos apagar outro e vamos ver o g de x. Olha lá. A função encosta onde, pessoal? Só no 1. Certo? Olha ali que ponto que é esse. 1 e 0. Beleza? Vamos lá, vamos continuar? Vamos fazer o nosso último exemplo para a gente finalizar a nossa aula de hoje, nossa oficina de hoje. Nosso último exemplo que a gente tem é h de x igual a x ao quadrado mais 2x mais 1. Tudo bem? Vamos agora. Agora eu posso apagar, né? Agora eu já fiz, já mostrei no GeoGebra, a gente já fez junto, né? Aí, gente, vale lembrar que é o seguinte, matemática, você precisa de treinar para você fixar isso na sua cabeça. Eu estou dando um exemplo de cada, porque depois, cheguei no exemplo, fiquei com dúvida, volto ali para ver. Tudo bem? Vamos lá? A nossa próxima função é h de x vale quanto? X ao quadrado mais 2x mais 1. Aí a mesma coisa que a gente fez na última, né? Vamos puxar isso aqui para baixo, vamos por isso aqui, e vamos colocar lá, ó. H de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, para a gente conseguir observar, né? Aí aqui, ó, beleza? E a gente quer saber agora quando que 0 é igual a x ao quadrado mais 2x mais 1. Mais não, né? Menos, né? Opa, não, tá certo. Mais 2x mais 1. Tudo bem, pessoal, vamos lá? Identifiquei aqui. Quanto vale o b? B vale 2. Então, 2 ao quadrado, né? 2 ao quadrado menos 4 vezes. Quanto vale o A? 1. Quanto que vale o C? 1. Certo? Então, agora a gente vai ver o quê? Que olha só. Esse valor de delta é... Vamos resolver? Isso aqui é igual a 4 menos 4 vezes 1 vezes 1. Né? Então, é 4 menos 4, que é 0. Olha só, o resultado vai ter que dar o mesmo. A equação muda, mas a raiz continua a mesma, não é? Porque, olha só. Ah, não. Vamos, opa, olha a bobeira, olha a bobeira, olha a bobeira. Ê, professor falando bobeira. Vamos voltar aqui, peraí.
Quando a gente for ver agora, o resultado do delta deu o mesmo, né? Mas aqui a gente vai mudar, olha só. O que vai acontecer aqui? O valor menos 2 vai virar 2 positivo. Isso, pessoal. E aí, como ele virou 2 positivo, o que a gente vai ter? Menos 2. E aí, olha só, gente. Olha só, gente. Menos 2, isso aqui vai virar menos 1. Né? Deixa eu reescrever isso aqui, bonitinho. Pra gente. Vamos lá. Isso aqui vai virar menos 1. Menos 1 também. Beleza, pessoal? Vamos garantir que está certo? Vamos jogar essa função lá para a nossa equação aqui, ó. Agora, concorda que ele vai ter que bater aqui? Já vou até marcar o ponto. Olha aqui, ó. Vai ter que bater aqui, ó. Menos 1. Vamos lá? H de x é igual a x ao quadrado mais 2x mais 1, né? X ao quadrado mais 2x mais 1. Olha lá. Encostou no lugar que a gente tinha marcado. Por quê? Não é porque a gente é evidente, é porque a gente faz matemática. Beleza, pessoal? Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou dar mais um exemplo, porque percebi aqui que a gente não deu nenhum exemplo, né? Onde a gente tem duas raízes. E eu vou deixar 2 exemplos para vocês de tarefa de casa. Se você for professor, você deixa para o aluno fazer, entregar na próxima semana. Então, olha, você já puxa o gancho para o aluno já ir exercitando. Você pode dar mais exemplos, deixar mais exemplos, pode pedir para ele entregar um print do GeoGebra. Como a nossa aula é digital, é mais fácil de fazer isso, né? Ele entregar o print, mostrar quais são os valores. E aqui, olha, ele está aprendendo a manipular várias outras coisas. Vamos lá. A gente pegou agora aqui, ó, 3 outras funções. Vamos lá. J de x. Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. A gente já traçou isso aqui? Já, né? Então, vamos lá. Opa, pronto. Aqui nós vamos fazer, apagar tudo, porque vai ficar mais fácil. Beleza? Para a gente começar de novo. Tá? Vamos lá? Aquela mesma coisa que a gente já fez. Vamos lá. J de x é x ao quadrado menos 5x mais 6. Olha, essa aqui já está um pouquinho mais complicada, hein, pessoal? J de x igual a x ao quadrado. Vamos fazer aquela mesma ideia que a gente fez para a gente observar? J de x sempre vai ser, quando ela é de segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c. Né? Vamos colocar aqui um espaçamento para ficar fácil de vocês verem. Beleza? Tranquilo? Bom para todo mundo? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente faz é o delta, né? Quanto que é b? Menos 5. Então, menos 5 ao quadrado. Quanto que vale o a? 4 vezes. O a vale 1, né? Se não tem nada, é porque é 1. E c? Vale 6. Tudo bem? Agora a gente resolve isso. Quanto que é menos 5 ao quadrado? 25, não é? Menos 5 vezes menos 5? 25. E menos 4 vezes 6? Vai dar 24. Beleza? 25 menos 24 é igual a 1. Então a gente vem aqui e já coloca. O delta vale 1, né? Agora vamos terminar de preencher. Menos b, menos. Então, menos 5 e o a, 1. Concorda comigo, pessoal? Tranquilo? Então, vamos lá. A partir de aqui, a gente vai desenvolver. E a mesma ideia, tá? Não tem erro. É continuar desenvolvendo, tá? Vamos pegar aqui, ó, para facilitar para a gente, ó. Beleza. Eita! Aí, para a gente facilitar, né? Quanto que é menos 5 vezes menos 5? Menos 5 vezes menos 5 dá 5. E quanto que é a raiz de 1 e de menos 1? Opa, falei bobeira, né? Quanto que é a raiz de 1? Mais raiz de 1 e menos raiz de 1? Vai dar 1, né? E 2 vezes 1 dá 2. Tudo bem, pessoal? Então, só estou reorganizando isso aqui para ficar... A gente ter espaço, né? Mais ou menos 1. E agora, o que a gente vai fazer? Resolver isso aqui.
Como é que a gente resolve? A gente vai dividir isso em x' e x duas linhas. Um em cima, um embaixo, né? Lembrando, gente, aquela mesma coisa que eu já falei, chegou aqui no delta, ele só pediu quantas raízes tem, você vem aqui e escreve. Como delta maior que zero, podemos afirmar que a j de x possui duas raízes reais de diferentes. Aí, beleza. No nosso caso, a gente está encontrando quais são, né? Então, vamos primeiro para o x'. X' igual 5 mais 1, vou abrir parênteses aqui, 5 mais 1, dividido por 2, né? Tudo bem? Isso aqui é igual a 6 dividido por 2, que é igual a 3, beleza? Então, a primeira raiz que a gente tem é 3, positivo. E a segunda raiz que a gente tem é x duas linhas, igual a 5, agora a gente pega o valor negativo, menos 1, né? Vamos em parênteses, 5 menos 1, dividido por 2, que é igual a 6 dividido por... 5 menos 1, 4, dividido por 2, 2. Tudo bem, pessoal? E agora que a gente já fez isso, a gente vai verificar de novo lá usando GeoGebra. Ele vai ter que encostar em dois pontos, o ponto 2 e o ponto 3. Vamos lá? Vamos marcar aqui ó, os pontos 2 e 3. Ele vai ter que encostar aqui e aqui. Tudo bem? Eita, cancela isso aqui, tio. Vamos lá. Até esticar aqui para ficar mais bonitinho para a gente ver, ó. Tá aí. Ele tem que encostar aqui, hein? Tô pondo meu na reta que ele vai encostar, hein? F de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Então, vamos lá. No caso, j de x, né? E x igual a x ao quadrado menos 5 vezes x mais 6. Olha só onde é que ele encostou, pessoal. Como a gente previu, ele encostou exatamente nos pontos que a gente tinha previsto, né? Olha lá. Eita, não tá voltando mais, não? Volta aqui, rapaz. Volta aqui, rapaz. Aí, ó. Olha lá os pontos que ele encostou. 2 e 3. Tudo bem, pessoal? Então, assim, basicamente o que a gente tem sobre função e equação de segundo grau, relacionando as duas e encontrar raízes, é isso, tá? A nossa aula de hoje foi uma aula tranquila, para vocês poderem aprender um pouco mais sobre raiz. Vou deixar os dois exercícios para vocês fazerem no GeoGebra aqui, tá? Olhem, voltem, depois façam. Façam a mão primeiro, depois façam no GeoGebra. Porque não adianta você jogar lá e encontrar o resultado se você não souber fazer, né? Então façam. Procurem mais também aí no Google, procurem mais exemplos. Existem exemplos de equações biquadradas e tudo mais biquadráticas. A gente pode ver isso num outro momento. Por enquanto, é isso aí que a gente tinha para hoje. Qualquer dúvida, a gente vai estar online agora para poder tirar essas dúvidas, para poder esclarecer, conversar um pouco mais. E nesse momento, o que a gente queria trazer para vocês, enquanto alunos, era um pouco mais sobre a explicação do conteúdo. E para os professores é ver que, olha, a gente pode utilizar recursos simples, sim. A gente pode utilizar do Paint, que é um recurso, olha, extremamente simples. A gente tem limitações? Tem. A gente tem que conseguir passar por elas. Igual a gente tem limitação de não ter raiz e tal. A gente tem outros exemplos, igual o Jamboard, que a gente usa, às vezes, para dar aula, que é bom, porque o aluno pode interagir junto. Só que ele tem menos ferramenta até mesmo do que o Paint. Então, gente, é um pouco de saber utilizar as ferramentas que a gente tem, saber trazer exemplos, contextualizar e trazer o aluno de volta para a nossa aula. No mais, é isso aí. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para ver as outras oficinas que vão ter. Não se esqueça de comentar aí embaixo se você tiver alguma dúvida sobre a aula. E é isso aí que a gente tinha para hoje. Muito obrigado a todo mundo, tá? E até uma próxima, pessoal. Tchau, tchau!